Pronto para aprender a palavra? Hoje é um culto de ensino da palavra. Então nós vamos estudar a palavra, tá certo? Deus é bom. E deixa eu ver aqui. Sim, eu notei aqui. Antes de eu vir para cá, eu estava assistindo um documentário sobre a criação. E eu achei muito interessante esse documentário. E eu vou passar para a igreja, vou compartilhar para vocês assistirem com a família lá, colocar na televisão e assistir. Eu achei bem interessante. Traz um despertamento muito grande. É um documentário mesmo, mas é muito legal e bom também de assistir. Estava assistindo antes de vir para cá. Enfim, vamos ler aí 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Nós estamos estudando sobre dons espirituais. E uma das coisas que é importante, versículo 7, uma das coisas que é importante a igreja entender sobre os dons espirituais é que os dons espirituais ele está em operação no corpo de Cristo. E se você perguntar, mas o que é o corpo de Cristo ou quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Lembrando que esse assunto, quem fez o rema ou quem vai fazer, será abordado lá no rema esse assunto, viu? Sobre dons espirituais tem uma matéria específica que vai pincelar, que vai tocar detalhadamente sobre os dons espirituais. Hoje são nove dons. São 9 dons. Nós classificamos esses dons em 3 categorias. Que são a primeira categoria, os dons de revelação. São os dons que revelam algo. E a Bíblia dá o nome de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São dons que revelam algo. Está nessa categoria de revelação. Estudamos, eu sempre vou trazer na memória, como a gente está demorando um pouquinho, né, passamos um tempo sem estudar. Os dons de revelações de palavra de conhecimento são revelações de coisas que aconteceram no passado ou está acontecendo no presente. Lembrando que os dons sempre glorificam a Jesus. Amém? Se não está glorificando a Jesus, não pode ser o Espírito Santo. Se está trazendo soberba para alguém, fique com cuidado. Tá certo? Outra coisa, o apóstolo Paulo disse que a gente deve buscar os dons. Ele estava falando para a congregação, a igreja. Não significa que alguém vai operar nos 9 dons, não, viu? Só Jesus operou nos 9 dons. Amém? Mas significa que se você tem um impulsionamento, uma admiração por um dom, busque ele. Provavelmente Deus quer manifestar ele na sua vida. Tá certo? Por isso que a gente está estudando, porque a gente vai entendendo. Às vezes você está já, de certa forma, às vezes Deus pode estar te usando em um dom e você não sabe. Eu percebi quando eu estava estudando o dom da fé, porque hoje nós vamos tocar no dom da fé e, se der tempo, o dom do milagre. Nós já falamos em o dom da fé, porém nós não falamos dando alguns textos bíblicos, que hoje vai ser mais contextual, a gente vai estar dando muita referência. E eu percebi essa manifestação do dom da fé fluindo na vida da irmã Aparecida. E talvez ela nem saiba disso. Porque quando eu comecei a estudar, a gente vai começando a compreender algumas coisas que a gente não compreendia. Por exemplo, quando eu comecei a estudar dons, eu comecei a perceber coisas que aconteciam comigo que eu estava fluindo no dom. E não estava sabendo. Amém? O dom, quando ele está sendo fluído, é uma capacitação de Deus ali, naquela hora. Amém? Ele pode sempre abençoar pessoas, mas também vai te abençoar.
Então, é interessante você saber disso, que os dons sempre têm que glorificar Jesus. Essa categoria dos dons de revelação, palavra de conhecimento, que são revelação sobre algo, alguma coisa no presente ou no passado, da vida de alguém, pode ser, para que glorifique Jesus e ajude aquela pessoa, porque os dons sempre ajudam as pessoas. Amém? E a palavra de sabedoria, que é um dom de revelação concernente ao futuro. E o discernimento de espírito é conseguir ver dentro da dimensão espiritual. Amém? São classificados esses 3 dons como dons de revelações. A outra categoria são chamados dons de poder, que é o dom da fé, dom de curas, que é no plural, dom de curas. Dom de curas, não é dom de cura não. Observem que o dom de curas, quem já viu o R.S. Soares orando por cura? Você pode ver que ele flui mais em caroços, ele flui mais em pessoas que têm muleta, né? Que vai lá com uma muletazinha e de repente a pessoa ele solta a muleta lá e sai andando. Ele é bem específico mais nessa região. Já tem pessoas que, por isso que é dons de curas, já tem pessoas que fluem mais em cego e mudo, surdo. Tem pessoas que fluem mais em orar por cancerosos. Tem um irmão lá em Patos, ele flui muito para orar e algumas pessoas foram curadas de câncer através da oração dele. Então, ele disse, pastor, eu não consigo ter fé para orar para uma pessoa que está com dor de cabeça ali. Na hora, uma simples dor de cabeça. Mas quando ele ora por canceroso, ele já teve resultados. Então, por isso que diz dons de curas, no plural. Amém? Então, por que é bom eu entender isso? Porque, às vezes, você não vai ter resultado numa área, mas tem em outras. Aí, por isso que se complementa o corpo de Cristo. Não significa que você vai fluir em todos os dons. Aí, os dons de poder são dom de cura, dom da fé, são os dons que fazem algo. Dons de cura, dom da fé e o dom de milagre. Que o dom de milagre é uma intervenção divina no decurso natural. Ou seja, Jesus fez um dom de milagre. Ele fez água transformar em vinho. É natural a água transformar em vinho? Você pode produzir o vinho, né? Mas transformar, isso aí é uma operação de milagres. Amém? Glória a Deus. Deus quer que a sua igreja se mova nos dons. E raramente uma igreja terá um alto nível de movimento nos dons se não estudar especificamente e detalhadamente. Então precisamos estudar. Porque só quem move nos dons não é o pastor. Você também pode mover nos dons. Dá um glória a Deus por isso. Só que quem está dentro de um ofício, quando eu digo ofício, lembre, quais são os ofícios determinados pelo Espírito Santo? Vamos lá. Pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo. Esses são os 5 ofícios que o Espírito Santo, que Jesus deu para abençoar a igreja de Cristo. Também vamos estar estudando sobre os ofícios, para que possamos entender qual a finalidade de cada ofício. Porque talvez você esteja sentado aí e Deus te deu um ofício. E algo arde no seu coração. Mas não significa que você vai entrar nesse ofício rapidamente. Existe um tempo para se entrar dentro do ofício. Por que eu estou pincelando o ofício? Porque quem tem um ofício, ele vai manifestar mais consequentemente, com mais vezes do que alguém que não tem um ofício. Amém? Um profeta, ele manifesta muito em dons de revelação e no discernimento de espírito. Estão entendendo? Então essas pessoas que têm esse ofício, quando eu digo ofício, é uma unção, é uma capacitação de Deus para
para o corpo de Cristo. Então, quando ele tem essa unção, quando ele tem esse ofício, alguns dons fluirão mais frequentemente na vida dessas pessoas. Porém, não impede de você também, mesmo que não tenha o ofício, fluir no dom. Deus não é bom? Glória a Deus. Eu tenho que aprender essas coisas, irmão. E hoje a gente vai estar pincelando todos esses ofícios que eu falei aqui, o ofício, esses dons de revelações, primeira categoria, dons de poder, que é o dom da fé, dom da cura e dom do milagre. E a outra categoria são os dons que falam algo. Amém? Que são os dons, deixa eu ver se eu acerto essa palavra, inspiracionais. A Patrícia tem que me ajudar. Dons que inspira. Dons que traz uma inspiração. Amém? Esses dons que trazem uma inspiração, quais são, pastor? Línguas com interpretações. Amém? Profecias. E o outro, vamos ver aqui que eu esqueci aqui. Vamos ler aqui do versículo 7. As manifestações, está na RA, as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado o Espírito, mediante o Espírito, versículo 8. Está aí na tela? Está igual aí? Está mesmo? A palavra de sabedoria, ao segundo, o mesmo Espírito. A palavra de conhecimento, lembra dos dons de revelação. A outro, o mesmo Espírito, a fé. A outro, o mesmo Espírito, dom de curar, são os dons de poder, na categoria de poder, que fazem algo. E a operação de milagre, no versículo 10, que fazem algo também. E a outro, profecia, discernimento de espírito, que está enquadrado nos dons de revelação, discernimento de espírito, profecia no dom de inspiração, de falar algo, variedade de língua com variedade de línguas, e a interpretação, é a variedade e a interpretação. São esses três dentro dessa categoria, desses dons que vêm por inspiração. Amém? Agora a questão é, porque se nós começarmos a ler mais para frente, nesse capítulo 14, que fala dos dons, vai falar, todos podem falar em línguas, todos têm fé. Alguém pode dizer, mas nem todo mundo tem fé. Aí é onde a gente tem que entender isso aí. Porque existe a fé geral e existe a fé especial. O irmão Rico chamava de fé especial. Fé geral, diga comigo, fé geral e a fé especial. E existe também fidelidade, que vem de fé. Fidelidade está lá descrito no livro de Gálatas, que fala sobre Gálatas capítulo 5, que fidelidade é um dos frutos do Espírito. Quando nós nascemos de novo, nós temos esse fruto de fidelidade, que vem também de fé. Amém? Diga, eu tenho esse fruto. Topa assim você, eu tenho esse fruto de fidelidade. Agora diga, eu preciso desenvolver ele. Amém? Como é que eu desenvolvo? Sendo fiel. Amém? Muitas pessoas dizem, eu sou fiel a Deus, mas nunca é fiel a um homem, a uma autoridade, a alguém que está sobre a sua vida. Meu irmão, se você não consegue ser fiel a uma liderança sobre a sua vida, você não consegue ser fiel a Deus. Amém? Porque se o homem não é fiel ao homem que vê, vai ser fiel a Deus que não vê. E Deus, ele é um Deus de hierarquia. Amém? Então fidelidade é um fruto do Espírito, não tem nada a ver com dom. Como também a fé geral, não tem nada a ver com dom. Essa fé geral é uma fé, a fé que você recebeu no dia que você recebeu a palavra. É uma fé que vem por confiança na palavra de Deus. O dom da fé também não é a fé salvífica. O que é a fé salvífica, pastor? Quando você recebe a palavra de Deus, que você aceita Jesus, você foi salvo no seu espírito. Aí chamamos isso de fé salvífica, que está enquadrada também como uma fé geral.
Se nós lermos lá em Marcos capítulo 11, nós vamos entender um pouquinho essa fé geral. Coloca aí, Mielo, Marcos 11, versículo 23. Como essa fé geral funciona? Todo mundo que nasceu de novo tem essa fé geral. Até pessoas que não nasceram de novo pode ter essa fé geral e às vezes ela usa essa fé geral. Elas não nasceram de novo, porém elas creem na palavra. Tem algumas pessoas que creem na palavra mesmo sem não nascer de novo. E às vezes ela usa a fé e funciona. A fé geral. Porém, isso não é a fé especial, o dom. Preste atenção. Porque o dom da fé é uma capacitação que vem sobrenaturalmente, que te dá uma fé sobrenatural que no natural você não consegue ter. Como assim, pastor? Vamos lá. Ressuscitar um morto. Quem crê que morto ressuscita? Que Deus pode usar alguém para ressuscitar um morto? Mas se tiver tendo um velório aqui, quem de vocês vai lá e põe a mão para ressuscitar um morto? Mas na fé vocês não acreditam que pode ressuscitar? Porque na fé natural, na fé geral que você recebeu por crer na palavra, você nunca consegue ressuscitar um morto. Porque não está na nossa capacitação, porque nós somos limitados. Aí numa hora dessa nós precisamos de quê? Da fé especial. Que é a unção, o dom da fé. Que vem trazendo um impulsionamento e uma convicção e uma certeza que você ora e o morto ressuscita. É por isso que ninguém sai por aí ressuscitando morto de todo jeito. Não é verdade? Porque precisa. Agora, é interessante entender que a fé geral ela é importante, porque para os dons espirituais funcionar, a fé geral, é ela que nos impulsiona. Por exemplo, eu posso orar por Tiago pela minha fé na palavra. Tiago diz, pastor, ore por mim que eu estou enfermo. Se eu pode orar por mim, eu vou orar com ele, impor a mão em obediência à palavra, é a fé geral, obedecer na palavra, e ele vai se apropriar da crença dele na palavra, unindo a fé dele com a minha, e ele pode receber a sua cura. Quem está entendendo? Isso é uma fé geral. Agora, por exemplo, você olha para mim e vê muito eu fluindo na área da cura. Uma coisa começa a despertar dentro de você. Você começa a ver, rapaz, o pastor tem o dom da cura. O pastor tem o dom da cura. E aquilo faz com que você admire aquela unção, você honre aquela unção. E é até bom para você. Porque facilita de você receber algo através da minha vida. Amém? Por exemplo, está eu e Tiago aqui. Vem cá, Tiago. Vem cá, Diego. Está eu e Tiago aqui e Diego está sentindo dor de pedra no rins. Está amarrado, né, Diego? Diego não sabe que eu tenho que eu manifesto, que Deus me deu esse dom de cura. E Diego vem, mas sabe que eu e Tiago somos pastores. Mas Tiago sabe que eu tenho um dom de cura. Mas Diego vem aqui, eu disse, Tiago, por favor, você pode orar por mim? Qual era a atitude que Tiago deveria fazer? Ele poderia orar, mas nessa ocasião, o que é que Tiago deveria fazer? Vou te ensinar. Rapaz, deixa o pastor orar, porque ele tem a unção da cura. Entendeu? Aí Deisa chega, de repente Deisa chega. Vem cá, Deisa. Deisa chega. E Deisa, aí eu vou orar, né? Aí Deisa chega e diz, aproveitando que está aqui, Deisa diz, olha para que eu receba o batismo do Espírito Santo. Aí eu já reconheço que Tiago tem esse dom da fé para impor a mão, que o batismo do Espírito Santo sempre existe pessoas que operam no dom da fé, que elas vem uma ousadia tão grande que elas impõem a mão e a pessoa, pá, rapidamente é batizada com o Espírito Santo. Todo mundo pode impor a mão e orar para que receba o Espírito Santo. Mas existe o dom da fé, a manifestação que faz com que as pessoas, por esse dom, recebam o batismo do Espírito Santo. Quem está entendendo? E de repente eu digo, não, agora essa parte está com o Tiago, porque eu reconheço essa manifestação do dom na vida dele. Não é bonito? Quem está entendendo?
Tiago vai e ora e ela recebe a plenitude do Espírito Santo e é batizada. Glória a Deus, pode sentar. E eu oro e ela recebe a cura. Estão entendendo? Quem está entendendo? Então, o dom da fé, eu vou ler aqui, ó, interessante, ó. O dom da fé, ou a fé especial, é um dom ou uma capacitação divina da parte do Espírito de Deus, que leva... Eita, eu esqueci de ler o versículo, não foi? Vamos voltar, então eu vou pular e eu não quero atrapalhar não, quero seguir bem direitinho, que é um ensino, né? Vamos ler o versículo 23, para a gente ver a fé geral um pouquinho? Leia junto comigo, isso é a fé geral. Todo mundo tem essa fé geral. Todo mundo tem essa fé geral, que é a fé na crença na palavra. E precisa desenvolver. É importante? É sim. Muito importantíssimo a fé geral. Eu estava estudando sobre cura divina e eu entendi que cura divina ela é manifestada pela fé geral, pelo aquilo que você crê na palavra. Recebendo, declarando a palavra, confessando, se apropriando da palavra. Aí manifesta cura no seu corpo. Isso não é manifestação de dons, isso é a sua fé na palavra, que podemos qualificar como a fé geral. Essa fé geral, ó, Jesus disse assim, ó, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não tem nada a ver com o dom da fé. Ele está falando da fé geral que Deus deu a você, que ela, como é que funciona, que é declarando a palavra, é chamando a existência, é liberando a palavra. Isso aí é a fé geral. Amém? Aí ele diz no versículo 24, leia junto comigo, todo mundo já? Por isso vos digo, que tudo quanto pedi em oração, crede que recebesse, e será assim convosco. Amém? Então não preciso do dom da fé para receber algo de Deus. Amém? Eu preciso da fé geral. Porém, vamos colocar assim, o dom da fé é o turbo. Quem sabe o que é o turbo? Um turbo de um carro. Tem um carro que tem um turbo. E aquele carro ele consegue alcançar 200 km por hora. Presta atenção. Durma não. O Roberto está com sono. Ele alcança 200 km por hora. Amém? Qualquer coisa, manda todo mundo ficar de pé aí. Só que tem um botãozinho lá, que se ele tocar naquele botãozinho, o turbo aciona. E quando o turbo aciona, começa a sair fogo e dá aquele impulsionamento. E ele passa ali a dobrar aquela quilometragem. Vamos colocar que a fé geral é como o turbo. Ela vem na ocasião certa. Glória a Deus pela fé geral. Agora voltando lá, voltando para aquele versículo da fé geral. Vamos lá. Por isso vos digo que tudo, vamos ler, todo mundo já. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedido, crede que recebeis, será assim convosco. Fé geral, você pede, crê com o coração, imediatamente recebe. A gente já sabe disso, né? Mas eu vou explicar porque tem pessoas chegando. Você recebe antes de ver ou sentir. Você já diz, porque você já recebeu, foi curado, por exemplo. Porque você já se apropriou. E, em seguida, será assim convosco. Glória a Deus, você está entendendo? Então, isso é a fé geral. Mas como a gente está estudando o dom da fé, mas é importante eu entender o que é fé geral, para eu saber discernir o que é dons da fé, que não é a fé geral, nem é a fé no sentido de fidelidade, nem é a fé salvífica, quando a pessoa nasce de novo. O dom da fé é um extra de Deus em operação para manifestar um milagre. O dom da fé manifesta milagre, viu? Lembre disso.
Pode notar aí, dom da fé manifesta milagre. E a fé geral é importante, porque é onde eu dou o primeiro passo para manifestar dons. Como é que o dom vai manifestar se eu não der o primeiro passo? Está entendendo? Se você percebe e se identifica muito com o dom da cura, mas você não dá os primeiros passos de ser ousado em orar, como é que vai manifestar? Está entendendo? Como é importante a gente estar atento. Então vamos lá. O dom da fé ou a fé especial é um dom ou a capacitação divina da parte do Espírito de Deus, que leva aquilo que é falado ou desejado por Deus ou pelo homem a realizar-se. Pela característica de receber o milagre, trata-se de uma manifestação passiva do poder de Deus. Portanto, recebe o milagre. E é a operação da fé, o dom passivo. Vocês vão entender já começa esse dom passivo, para você entender quando a fé está operando. O dom da fé não é. Eu já falei isso aqui, não vou falar mais novamente. Deixa eu ver aqui. Uma observação aqui interessante. É importante notar que todos os dons espirituais operam pela fé. Diga comigo, todo dom espiritual opera pela fé. Ou seja, a pessoa precisa ter fé para se submeter aos impulsos do Espírito Santo, foi aquilo que eu falei, e operar nos dons espirituais. É aí que está envolvido a fé simples, ou a fé geral, que é a fé comum, que provém de ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir aí em Daniel 6:23 e vamos ver uma operação desse dom, que foi Daniel quando tinha sido jogado na cova dos leões. Ele estava debaixo do dom da fé, fé passiva. Ele não precisou fazer nada. Quando você está debaixo do dom da fé, existe um descanso interior tão grande dentro de você, mesmo diante de uma situação bastante assustadora. E o dom da fé, ele é progressivo. Não é algo como o dom do milagre, que é instantâneo. Por exemplo, a gente pode colocar como Daniel na cova do leão. Vamos ler esse versículo aí, eu vou explicar direitinho. Eu disse o versículo, Melo? Acho que eu disse, Melo disse que eu disse. 6:23, né? Leia comigo, para passar o sono. Glória a Deus. Levanta a mão, faz assim. Todo mundo assim, ó. Para passar o sono. Amém? Daqui a pouco nós batemos as pernas. É normal, irmão. Eu estou cada vez mais entendendo o que é ensinar e o que é pregar. E Deus está trazendo um despertamento nos cultos de ensino, eu ensinar cada vez mais detalhado. E nos cultos de domingo, eu ter mais uma liberdade para ministrar mais livre. Receber algo de Deus e profeticamente estar ministrando. Vamos lá. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Vocês lembram da história de Daniel, que tinha sido lançado na cova dos leões? Quem lembra? Todo mundo sabe dessa história. Tinha sido lançado na cova dos leões, leões famintos, né? Porém, o leão não comeu Daniel. E o rei mandou tirar Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele estava debaixo de uma manifestação do dom da fé. Estava lá, deitou, descansando e o leão lá. Agora, naturalmente, você dentro de um lugar desse, naturalmente, com a fé natural, só crendo na palavra, você ia ter medo ou não ia? Um leãozão ali? Mas nesse momento, o que é que aconteceu? Lembra do turbo do carro? Deus acionou dentro de você o turbo. A fé especial. A ponto de você conseguir dormir e o leão lá e não vir tocar em você. Hã? Dormir em cima. É importante também entender que o dom da fé opera
junto com milagre também. Daniel estava debaixo do dom da fé, existia uma convicção, uma fé. Ele começou com a fé natural, com a fé geral. Porém, manifestou o dom de fé, a ponto dele ficar sossegado. E era uma confiança assim que inexplicável. Deus o livre, está repreendido e amarrado. Mas se você estivesse passando por um câncer, que está amarrado, essa palavra está amarrada em nome de Jesus. Mas de repente repousasse diante de uma situação, você fazendo um tratamento, e você debaixo de um dom da fé especial, com convicção tão grande que aquilo era uma coisa natural. E como eu disse, não é uma coisa que fica hoje e amanhã sai. Porque quando está manifestando é uma coisa prolongada. As pessoas vão olhar para você e vão se admirar. Por quê? Porque o turbo está lá. A fé especial está lá. E você, diante daquela grande tempestade, algo que você confessando a palavra no dom, na fé geral, confessando, declarando, né, oscilando ali, às vezes bem, mas você declarando. Mas quando você está debaixo do dom, irmão, como diz, é algo inexplicável. E ele pode percorrer vários anos até manifestar o milagre passivamente, sem você fazer nada, porque é o dom da fé, operar um milagre na sua vida, e você diz, eu não fiz nada, só vi Deus fazendo. Amém? Não é importante entender sobre os dois. É ou não é, igreja? Porque às vezes a gente só vê um lado da moeda e esquece de ver o outro. Aprende a usar a fé geral, mas esquece que existe algo a mais de Deus. Deus, ele é tão bom que ele tem ainda algo a mais para naquele momento que você não está mais no seu calibre, como ressuscitar o morto, né? Aí Deus vai e entra em ação, puf, e aciona o dom da fé e você está debaixo do dom da fé. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Uma pessoa que não conhece essas coisas, vai manifestar? Pode ser que Deus é misericordioso, mas é difícil, irmão. Porque por isso a importância da busca. Não é verdade? A importância de buscarmos, estudarmos, participarmos, frequentar os estudos. Não é menosprezar, não, eu não vou não, porque hoje é culto de estudo. Não, eu vou. Está entendendo? Porque isso é importante para a minha vida. Glória a Deus. Você está conseguindo compreender? Então Daniel lá, operando passivamente, o milagre acontecendo, debaixo de um dom da fé, o leão não fez nada e ele recebeu o seu milagre. Glória a Deus, diga glória a Deus. Outra manifestação do dom da fé, onde Deus fez, podemos ver também em Êxodo 14, a partir do versículo 21 ao 30. Nós vamos ler Bíblia, viu? Vamos ler Bíblia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler? Você vai lendo aí junto comigo. Presta atenção. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Qual é essa passagem? É aquela passagem onde os judeus tinham sido libertos do faraó, do governo do faraó, e eles estavam vamos dizer assim, entre a cruz e a espada, o mar na frente, do lado montanhas e do outro lado para onde eles fossem deserto, e lá vinha o exército de faraó para exterminar o povo. Amém? E aconteceu essa cena onde Deus abriu o mar. Houve uma operação tanto da manifestação do dom da fé na vida de Moisés, como também um dom de milagre. Por que o dom de milagre? Porque mexeu no decurso da natureza. Quem já viu aí por aí um mar se abrindo, naturalmente falando? Então foi um milagre, não foi? E foi isso que aconteceu. Então Moisés estendendo a mão sobre o mar, e o Senhor por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. Olha que interessante, toda a noite, soprando, e o mar se abriu,
e demorou bastante tempo, porque estava em operação o dom da fé, juntamente com o milagre que foi abrir o mar. Por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Glória a Deus. Eu ia a partir de que versículo? Foi de 21 mesmo, foi? Vamos lá. Eu queria que vocês lessem, viu? Todo mundo lesse. Já. Olha que interessante. As águas ficaram como um muro. À direita e à esquerda. Vai lá. Já. Versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor na outra coluna de fogo. Eu acho que está enrolando tudo. Deixa eu ler o resto. Vocês vão lendo baixinho aí, vá. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Até as rodas do exército, dos carros do exército de Faraó, eles começaram a ter problema. Olha a operação também de milagre. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre os seus cavalarianos. Interessante, né? Porque Israel passou com terra seca. Quando Deus deu a direção para ele estender a mão, que os judeus, o exército de Faraó foi passar, eles foram engolidos pelas águas. Ou seja, a manifestação tanto da fé, do dom da fé, como o milagre em si, estava operando só para aquele povo. Glória a Deus. Vamos ler só até aí. Está dando para entender, igreja? Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem alto. Agora vamos ver aqui o dom da fé manifestando em algumas ocasiões no Novo Testamento. A gente pode ver esse dom da fé manifestando o dom da fé. Ele pode manifestar também como uma sentença de um juízo. E a gente pode ver se isso é falado, né, na matéria do Rema. E vocês podem ver lá eu notei aqui, Atos capítulo 5, versículo do 9. Quando Ananias e Safira, nessa época, mentiram ao Espírito Santo, as pessoas começaram a trazer ofertas. E Ananias e Safira também trouxeram uma oferta. É bem conhecida essa história, esse relato, né? Esse fato, porque foi um fato. E Ananias e Safira trouxeram também a sua oferta. Venderam uma propriedade, trouxeram a oferta e Pedro, pelo discernimento de espírito, quando olhou para ele, disse: foi esse valor exato, foi esse valor que você vendeu essa propriedade? E ele mentiu para o Espírito Santo. Ele poderia ter dito a verdade. Não, eu vendi por X, mas eu quero ofertar a metade e a outra metade eu vou ficar com ela. Porém, ele mentiu para o Espírito Santo. Pedro teve o discernimento de espírito, ou a palavra de conhecimento, soube do que estava acontecendo, soube que ele tinha mentido. E naquele momento, o dom da fé veio em manifestação, trazendo uma sentença, trazendo um juízo sobre a vida de Ananias. E Ananias morreu naquele momento. Em seguida, a Bíblia diz que 3 horas depois, eu não vou ler esse texto não, mas já estou dando aqui, Atos 5, a partir do versículo... Atos 5 você vai encontrar. Se quiser deixar anotado para dar uma meditada em casa. Com 3 horas depois chegou a sua esposa, sem saber o que estava acontecendo, era como um culto mesmo. E Pedro fez essa pergunta: foi por esse valor que você vendeu essa propriedade? Ele mentiu ao Espírito Santo.
tinha muitas pessoas mentindo naquela época para o Espírito Santo, mas nem todos estavam caindo morrendo. Mas naquela situação caiu morto por causa da manifestação do dom da fé, trazendo um juízo para Ananias e Safira. Irmão, preste atenção aqui, não durma não. Isso aqui traz um despertamento para a vida da gente muito interessante. Para a gente se analisar. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, hoje eu estou liderando uma igreja, sou o ministro do Evangelho, mas se a gente não tiver cuidado, pode haver áreas na nossa vida que a gente pode estar em uma desobediência com Deus. Não é nem questão de um pecado assim gravíssimo, mas alguma desobediência numa direção que Deus deu, num chamado. Amém? Ou então mentindo para si próprio, se enganando a si próprio. E de repente você, cai das botas e você morre. E quando você chega e encontra com o Senhor, que seu espírito vai ser salvo, aí você vai perguntar, mas o Senhor não cumpri. Aí eu morri cedo. Não era até a velhice, eu tinha tanta coisa para fazer lá. Aí o Senhor vai e diz para você, você foi sentenciado no juízo, igual a Ananias e Safira. Você se lembra da passagem de Ananias e Safira? São coisas que a gente tem que parar e pensar, irmão. Porque mesmo a gente, estando aqui, você me vendo pregando, mas a Bíblia diz, a quem mais é dado, fique de pé um pouquinho, mas não acabou não, viu? Fique de pé um pouquinho. Se espreguice aí, mexa as pernas. Mexa as pernas, sacinha. Glória a Deus. Já você senta, não senta agora não, viu? Interessante que quando Safira voltou, que foi entrou no culto lá, porque era um culto mesmo. Interessante que a Bíblia frisa que tinha passado 3 horas. Às vezes passa 1 hora o culto, o cabo fica agoniado e acaba não escuta. Sem contar que teve uma vigília que Paulo fez, que virou a noite, que o cabo dormiu, caiu da janela do prédio e morreu. A sorte que Paulo foi lá e manifestou o dom de milagre. E o cabo ressuscitou e voltou. Mas se não tivesse manifestado o dom de milagre. Irmão, sabe o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a gente precisa depender muito de Deus, irmão. Quando eu estudando, e eu vou passar um tempo estudando sobre os dons, eu senti no coração, porque eu estou descobrindo muita coisa, mesmo ter feito o rema, mas você quando começa a estudar sozinho, as revelações vão caindo, coisas que você passou em branco, né? E eu senti essa direção mesmo de estudar mais. Pode sentar. Glória a Deus. E o entendimento vai chegando, você vai compreendendo. E hoje eu estudando, hoje eu passei muito tempo estudando. E eu pensando sobre isso, e eu olhando assim, eu digo, meu Deus, como a gente, diante de Deus, vamos dizer assim, das coisas do Senhor, a gente é pequenininho. Como a gente precisa do Senhor, irmão. E hoje eu estudando e o Espírito Santo falando comigo e dizendo assim, você precisa se ajustar para se afinar com o dom específico que eu te dei. Porque quando você não tem esse entendimento, você quer operar em todos os dons. Isso é imaturidade, é normal. Você acha bonito e você quer estar passando palavra de conhecimento, revelações. Você também quer orar por cura, você quer operar no milagre, você quer dom de profecia, você quer tudo. Aí Deus vai e diz assim comigo, ó, vai se ajustando, vai pensando
Quais são as áreas que tu se sai melhor? O que mais flui? Que tipo de cura tem mais manifestado no teu ministério? E eu pensando, que tipo? E eu dizendo ao Espírito Santo, os tipos de cura que tem mais se manifestado. Como tem se manifestado? E aquele trazendo entendimento para mim. E eu dizendo, Senhor, também tem se manifestado algumas vezes a palavra de conhecimento e a de sabedoria. E eu lembrando de situações, né, vindo à lembrança. E o Senhor dizendo, vá se alinhando. Porque imagina, Tiago é convidado para ministrar em Minas Gerais, lá no Verbo, em Minas. Tiago cresceu no nível de maturidade. E Tiago se alinhou com o dom que realmente Deus deu a ele. E Tiago não fica querendo entrar em outro dom, porque é perigoso entrar em outro dom. Entendeu? Talvez o dom, uma manifesta, porque são esses 9 dons aqui, mas existem outros dons também. Tem pessoas que têm uma unção de avivalista. Ele consegue avivar a igreja. São unções diferentes. Ele não ora por cura, ele não tem palavra de conhecimento, ele não tem palavra de sabedoria, mas quando ele pega o microfone, ele só faz ministrar, ele só faz pregar. Mas a igreja se alegra tanto assim que eu não conseguiria fazer, mas ele consegue. Aí o pastor lá daquela igreja lá em Minas diz, rapaz, essa igreja está tão parada. Aí ele se lembra de Tiago. Aí ele passa o telefone, Tiago, chega aqui, eu estou precisando de tu, bicho, estou precisando do que Deus te deu. Aí Tiago viaja para Minas Gerais e ele chega lá e tu vai passar 2 semanas aqui, tu vai botar essa igreja no eixo. E de repente a igreja... Por causa de quê? Do dom que Deus deu a Tiago. Não é bonito? Eu saber assim, eu dizer, rapaz, eu quero um tempo profético aqui. Quem é que eu vou chamar? Aí eu saber que tem um ministro, eu vejo maturidade suficiente, que ele é profeta, e eu vejo uma maturidade suficiente nele, eu trago ele e ele vai ser específico naquilo. Vocês estão entendendo? E era isso que o Espírito Santo estava me dizendo. Cultos que você for fazer, claro que como eu estou operando no pastorado, nem sempre eu vou estar manifestando. Sempre vou porque já é uma linha. A área de cura vocês vão ver direto na minha vida. Estão entendendo? Porque já é um dom. E sempre vai ter. Mas eu tenho que procurar equilíbrio porque eu estou como pastor. E eu tenho que ter esse cuidado. Porque se eu só for ministrar cura, só cura, a igreja vai adoecer. Amém? Mas é como se o Espírito Santo estivesse trazendo assim, Roberto, vai chegando para perto dos dons e os talentos que eu te dei. E como é que eu chego perto? Olha para seu irmão e diga, sabe como? Estudando, buscando, orando e se aprofundando. Paga o preço. Se não pagar o preço, como é que vai chegar onde Deus quer? Quanto mais você se alinha, significa o quê? Maturidade. Amém? Glória a Deus. Vou explicar melhor. Um blogueiro. Eu não sou blogueiro, não. Mas um blogueiro decide abrir um canal, né? E naquele canal ele atira para todo lado. Ele fala de tudo. Ele fala de tudo. Me diga uma coisa. Esse blogueiro vai ter sucesso? É blogueiro mesmo que chama, é? Vai não. Por quê? Porque ele tem que ser especialista em alguma coisa, porque ele não vai alcançar o mundo, mas ele vai alcançar as pessoas que precisam daquilo que ele vai falar. Se ele é especialista em saúde, ele vai falar de saúde e a plateia dele será pessoas que gostam de ouvir sobre saúde. Pastor, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O corpo de Cristo é assim.
Porque se eu trouxer alguém, ou você ministra ou levantar, eu já estou começando a visualizar pessoas e ministro aqui, e eu determino uma noite profética, eu já sei mais ou menos o que eu vou colocar aqui. Eu não posso estar colocando mais qualquer pessoa. Porque eu sei qual é a classe de pessoas, como vai ser alcançado, qual é aquela direção. Amém? Você está conseguindo compreender? Dá um glória a Deus bem forte. Amém. Vamos continuar aqui, né? Então, Ananias caiu no julgamento. Outro aqui para nós adiantar. Pedro andou sobre as águas. Nós podemos ver em Mateus 14, 28 e 29. Pode abrir primeiro. Você vê aí alguém andando sobre as águas? Vê não, né? Eu já andei sobre as águas. Já, sério. Quer saber? Quem quer? Já. Não estou mentindo, não. Hã? Foi no sonho, irmão. É bom demais. Era em cima de uma piscina, agora eu andava, pisava e saía, não afundava, não. É gostoso demais sonhar andando sobre as águas. Quem já sonhou? Ninguém, só Raquel. Então, tanto Pedro, como foi esse momento que Pedro andou sobre as águas? Jesus vinha andando sobre as águas, estava acontecendo o dom da fé, passivamente ele andando ali, a fé especial segurando ele, junto com uma operação também de milagre. Não é? Porque não é natural alguém andar sobre as águas. Então, era um milagre também. A gente está trazendo entendimento e luz para a gente, você entender o que é realmente um milagre, como acontece, como o dom da fé se manifesta. E Pedro, ele começou com a fé geral, porque quando Pedro viu Jesus vindo sobre as águas, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí a Bíblia diz que Jesus liberou a palavra. Ele disse: vem, ele liberou uma palavra. Então ele estava na fé geral, operando na fé geral. Então ele foi impulsionado. Quando ele foi impulsionado, ele veio o dom da fé e ele começou a andar. Junto com a operação do milagre. Só que aconteceu imprevisto e ele afundou. Por que ele afundou, pastor? Porque ele teve medo. Por isso que eu fui visitar uma pessoa no hospital, mandaram um vídeo para mim e ela estava virando os olhos e fazendo assim. E as pessoas dizendo que lá no hospital que era uma tipo uma epilepsia, sei lá. Como? Convulsão. Só que eu vi que era um demônio mesmo pelo vídeo. E eu fui lá. Quando eu ia no caminho, aí, isso foi domingo, depois do culto. Essa pessoa é daqui da igreja. E eu ia no caminho. E uma pessoa, não vou dizer o nome, mas a gente para de dizer: rapaz, aconteceu isso com essa pessoa, aconteceu. A gente nem imaginava. Dava nem para imaginar numa situação dessa. E no meio do caminho, quando eu ia, eu já comecei a perceber dentro de mim que alguma coisa ia acontecer. E quando eu cheguei dentro do hospital, o demônio já tinha pulado fora. Porque o diabo sabia que eu estava chegando. Ela mandou o vídeo, né? E a mulher tinha tornado ao normal. E a primeira coisa, quando eu cheguei, eu apontei o dedo para ela. Disse: nunca mais. Agora eu falei com autoridade. Ela olhando para mim assim, é uma senhora. Nunca mais faça o que você fez. Uma viagem fora da direção do Senhor. Você sabia que uma viagem fora da direção pode estragar a vida de uma pessoa?
Essa irmã bem na igreja, recebendo milagre, cura, coisas acontecendo na vida dela, ela sendo abençoada. Foi inventado fazer uma viagem para São Paulo, passou 6 meses lá em São Paulo, parou de congregar, voltou com um demônio da morte nela. Olha que interessante. Porque ela pisou em falso. Agiu fora da direção do Senhor. E ela olhou para mim e disse, foi mesmo, pastor, foi fora da direção. Eu disse, agora, ela nem sabia que tinha acontecido isso com ela. Quando tornou, se eu vou cancelar essa operação desse demônio e dessa obra maligna que foi feita sobre a sua vida. E impus a mão sobre ela, orei. Ela disse, vão levar ela para Caruaru. Eu disse, vão levar, mas não vão encontrar nada e vão trazer ela de volta. Vou orar que ela vai voltar normal, sem nada. Eu recebi a notícia que ela já tá saindo de lá. Acho que já deve estar chegando. Não encontraram nada. Deu só uma alteraçãozinha lá não sei se foi na urina, alguma coisa assim. Para você ver o que é o mundo espiritual. E o tanto de cuidado que a gente deve ter. Fugir um pouquinho para trazer esse despertamento. Amém? Então Pedro andou sobre as águas debaixo de um dom. Jesus, vamos ler esses 2 versículos, 28 e 29, aí a gente vai estar finalizando, viu? Leia junto comigo. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Vamos lá. E ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi o que eu acabei de falar. Irmão, a pregação, ela é muito boa. A pregação. Deve-se ter na igreja. Agora o ensino é o que te mantém firme. Quando você é ensinado e vê uma base bíblica, vê uma segurança sobre você. A pregação traz avivamento. É bom, é essencial. É de Deus. É de Deus. Estou dizendo que não é de Deus. E temos que ter pregações. Não podemos ficar só no ensino. Mas o ensino é a base. Amém? É a base da sua vida. Uma coisa dessa aqui, era para estar todo mundo aqui, a igreja todinha aqui. Todo com sede de ouvir, de aprender. Eu quero aprender, Senhor. Quero aprender. Seja o que for o propósito, eu digo, irmão, na próxima terça, verno lá, mas se eu dissesse, vai ser oração, vamos orar? Estou lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar junto. Hoje eu corrigi uma pessoa, disse, pastor, é porque fulano está precisando, ele está precisando de dinheiro, porque o filho dele está passando por isso, pastor. E eu escutando assim, deu uma ira dentro de mim. E eu disse, olha, fulano e fulano, a esposa, e fulano, o marido, precisa tomar vergonha na cara. Aí depois eu fui para o banheiro e disse, Senhor Jesus, eu sou ignorante. Perdoa, Jesus. Mas eu não aguento, não. É porque, sabe aquela pessoa que quer ser sabido demais e não quer ouvir? A ponto de eu sentar e dizer, rapaz, tu precisa congregar. Rapaz, tu precisa estar debaixo de uma liderança. Não, eu estou congregando na Lagoinha pela internet. O pastor me acompanha de lá. Pai, não faz isso, tu precisa congregar. E eu falo, outro vem, fala, e a pessoa não ouve. Aí começam as coisas a acontecer dentro de casa. E você vai achando que aquilo é natural. E suas orações não funcionam. Tem hora na nossa vida que a gente tem que botar os pés no chão. Dizer, Senhor, eu quero me alinhar. Onde é que eu estou desalinhado contigo aqui? Você pensa que é saudável para você? Eu busco em casa. Eu busco em casa. Jesus esses são os piores.
É esse que diz, Jesus é o meu pastor. Eu não tenho pastor, Jesus é o meu pastor. Tá dizendo que Deus é mentiroso. Porque o próprio Jesus levantou pastores. Para quê? Para pastorear. Aí eu fico olhando assim, eu digo, ô Senhor, obrigado, porque Deus tem guardado minha casa, tem guardado meus filhos, tem guardado minha esposa dentro de uma pandemia. Deus botou a mão assim, sobrenaturalmente, sobre a casa da gente. Agora eu procuro assim, eu sou falho. Eu sou falho. Isso não acaba falha eu. Agora eu sou ligeiro para me arrepender. Se precisar pedir perdão, eu peço. E eu fico procurando sempre me alinhar. Eu quero estar alinhado. Eu quero estar alinhado. Porque tem coisa, irmão, que a gente acha que está certo, mas está errado. Às vezes o coração está errado. Está desalinhado. E nessas horas é você, eu e você. Você particularmente para você e eu para mim. Eu tenho que me ver, Senhor, eu tenho que mudar isso aqui. Eu não quero isso aqui para a minha vida, não. Me perdoa, tira, afasta isso de mim, eu não quero, não. Amém? Alinhar para agradar o Senhor.